Boa tarde, minha gente. Essa é a terceira oficina de Neurociência e Arte. Meu nome é Norberto Garcia Carrasco, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, Departamento de Fisiologia. Nesse cenário, eu vou mostrar para vocês já uma obra praticamente acabada, mas vou colocar alguns detalhes de como ela foi construída. Em princípio, eu tenho uma enorme admiração e observo frequentemente os chamados padrões, que eventualmente são repetitivos na natureza. Eu sou assim, grilado literalmente por padrões. Sou neurocientista e, portanto, olho para padrões, formas particularmente ramificadas, padrões em forma de abertura, ramificações, tipo os dedos da nossa mão, a nossa árvore cardiovascular, respiratória. Na natureza, galhos, copa de árvores, raízes, e certamente, por exemplo, que vou falar sobretudo de neurônios e eventualmente de formas da natureza que se assemelham a neurônios. Estou fazendo uma composição de forma, faço uma fusão dessas formas para mostrar o quanto é uma continuidade de alguma maneira, manutenção de padrões na natureza é um conceito evolutivo, conservação, que basicamente nesse caso representa aumento do processamento de informação, eficiência do processamento de informação, digamos. Então, nesse caso particular, nós temos aqui essa composição completa, ela foi feita em praticamente uns 2 meses, desde que nós estamos aqui na pandemia. Esse é um toco de madeira, um bloco de madeira, eu acho que um cedro, uma madeira razoavelmente suave, razoavelmente dura para ser esculpida, depende, ou entalhada melhor, depende da mão, depende da experiência, né? Eu já cortei um par de dedos aqui com isso, no princípio eu nunca tinha feito um entalhamento em madeira, e aqui tentei dar uma forma neuronal, por assim falar, nas várias faces desse bloco. Você vê aqui uma lateral, aqui uma parte, digamos, anterior, aqui outra parte lateral, e aqui, digamos, a outra parte posterior. É como se fosse um bloco de tecido, por exemplo, quando você faz histologia e corta esse bloco de maneira a perceber secções. E do outro lado fiz aqui uma série de composições na parte de baixo, na parte de cima, como se fossem árvores dendríticas, eventualmente componentes axonais. É uma brincadeira, ela não é necessariamente uma repetição da realidade, mas é certamente uma acomodação para mostrar essa questão da continuidade ou repetição de padrões na natureza. Essa parte aqui, digamos, entalhada, e aqui dei uma cor verde, aqui dei uma cor vermelha, é feita essa parte com essa série de instrumentos, chamados goivas, são de várias categorias, tamanhos, graus digamos, contorno, são mais retas, mais curvas, alguns desses formões também auxiliam muito e obviamente se você não tiver prática é perigoso, tem que ter muito cuidado, tem que de preferência fixar esse material em algum lugar para você não correr risco de cortar. Eu já fiz isso umas 2 vezes, espetei os meus dedos na minha mão. Então nesse caso particular eu fiz essa parte, digamos que pintei depois em verde, podia ter deixado a cor natural do bloco, mas coloquei em verde para dar uma textura tipo imunofluorescência, que são marcadores proteicos, eventualmente podem ser gênicos também, que é através de uma série de interações químicas, chamadas histoquímicas, imunohistoquímicas, imunofluorescências, hibridação in situ. Tecnicamente não vem ao caso agora, mas são maneiras de representar presença de certo tipo desses elementos químicos dentro do neurônio. Aqui então pode ser uma coloração vermelha, pode ser um vermelho de Texas Red, por exemplo, aqui pode ser uma fluoresceína e outros marcadores do tipo. E aqui pintando várias coisas mostrando a expressão dessas proteínas ou de genes em certas subsecções ou regiões desse nosso neurônio hipotético. Dá um aspecto visual muito bacana, eu pelo menos gosto muito, e eu vejo que é uma brincadeira estética que traz um conteúdo científico muito interessante, permite conceitos de visualização, inclusive de divulgação científica. Então, de novo, aqui basicamente para terminar, eu cavuco, literalmente vou esculpindo, entalhando dentro da madeira essas formas e depois dou as cores, como eu disse, para dar essa notação, digamos, de material específico que aparece nessas secções, né? Você vê aqui, então, vamos fazer a continuidade desse neurônio através de dendritos que a gente chama apicais, porque eles vão na parte superior, e aqui, eventualmente, dendritos basais. Ao mesmo tempo, você tem um prolongamento maior, que pode ser um neurônio, um axônio,
E aqui a parte de baixo são raízes de grama, da parte verde aqui, a parte posterior em vermelho são raízes de orquídea, que tem prolongamentos muito distantes, a gente chama de, inclusive, raízes aéreas, uma planta, por exemplo, dentro de um coqueiro, que é o nosso caso, e aqui, eventualmente, aqui é uma ramificação que seriam os galhos, né, onde aparecem as flores e os frutos de um coqueiro também aqui de casa. Eu acho que é um exercício fenomenal, fantástico, de composição, neurociência, arte, estética e, obviamente, tem um valor terapêutico excepcional. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui depois pode ser exposto e, obviamente, agregado a isso comentários de caráter científico, de caráter estético, de caráter lúdico, que eu acho que essa é a ideia dessa nossa oficina de neurociência e arte. Muito obrigado pela atenção. Repito, meu nome é Norberto Garcia Cairasco e o meu e-mail é ngcairas@usp.br. Espero vocês na próxima. Aqui tem esse pequeno ateliê com guache, onde a gente usa para pintar. Aqui tem os pincéis, aqui tem, como eu disse aqui, aquelas goivas ou ferramentas, instrumentos para fazer ou esculpir, né, dessa madeira, ou melhor, o entalhar dessa madeira. Eu vou então brecar aqui o meu vídeo e eu espero vocês na próxima. Grande abraço. Boa tarde a todos e todas. Bom, nessa tarde eu decidi mostrar para vocês um pouco do que eu tenho feito durante esses dias, entre aulas remotas, enfim, ter preocupações como todo mundo, ansiedade, muita preocupação com as pessoas, conosco, né? Por conta da pandemia. Me coloquei uma tarefa além das convencionais, que é tentar esculpir em madeira, obviamente um tipo de assunto que eu tenho trabalhado nos últimos tempos com desenho. Esculpir em madeira, que você faz uma espécie de gravura, não é gravura, de fato é esculpir mesmo, e fazer um baixo relevo aqui, obviamente imitando neurônios. Olha, uma madeira que nem sei qual madeira é essa, e trabalho absolutamente árduo. Terminei até cortando um dedo aqui, porque numa das tentativas de cortar a madeira eu terminei extrapolando, e eu sabia que podia acontecer, mas enfim, não foi nada muito grave. Mas estou tentando aqui mostrar para vocês um dos exercícios que dá muito, enfim, como se chamaria, é um ansiolítico, né? Uma terapia muito legal. Então vamos ver se eu consigo terminar essa obra nos próximos dias, depois eu posso até postar aí no Facebook. Muito legal, muito obrigado. Um abraço para todos. Os detalhes a seguir são basicamente a junção do entalhamento em madeira, naquele bloco de cedro, e depois a coloração das faces desse bloco, simulando um neurônio, ora com cores verde ou vermelha, indicando, como foi comentado no início, um tipo de marcador celular, a fluoresceína verde, o Texas Red, o vermelho de Texas vermelho, e obviamente os adendos, que seriam os acessórios ou prolongamento desse bloco, simulando o soma, o corpo celular desse neurônio, seriam na parte superior apical, o dendrito apical com prolongamentos. No caso, vocês vão ver feito de algum material também da natureza, e a parte inferior, de um lado, do lado verde, são raízes de grama, dando esse aspecto de ramificações, que são de fato as das raízes, muito semelhantes a ramificações também dendríticas, podem ser ali dendritos basais, né, que são não necessariamente frequentes em tecido controle normal de neurônio, mas eles são presentes nessa parte mais basal. E obviamente os axônios, que são prolongamentos, né, também do soma em direção, né, à periferia, onde algum tipo de conexão sináptica pode ser feita depois entre esse neurônio e outro. E na parte superior são também dendritos apicais, como eu disse, diferente do caso da raiz inferior. De um lado, raízes de grama, do outro lado, raízes de orquídea. Na parte superior é um galho de um coqueiro, basicamente o galho onde aparecem as flores e os frutos do coqueiro.
mas da maneira como se juntam essas estruturas, dá uma ideia clara da continuidade em termos de padrões repetidos como elementos de processamento eficiente da informação. Dá para ver aqui as ferramentas, né, as goivas, né, para fazer o entalhamento na madeira. E aqui algumas visões laterais, frontais, posteriores do bloco de madeira sendo entalhado. E aí ensaiando cores, formas, profundidade do entalhamento, olhando assim de longe, olhando eventualmente de perto, certamente aqui usando a máscara, né, durante esse processo por conta da pandemia. Inicialmente estava fazendo um monte de trabalho puramente experimental. Confesso que gostei muito, mas não é fácil esse entalhar em madeira e depende da dureza da madeira, né? Segundo o pessoal que conhece, esse cedo não é exatamente complicado, mas para mim foi ainda duro. Aí, ó, os cortes feitos na mão por profunda inexperiência. Aqui a raiz de grama é uma graminha como silvestre e a raiz que já dá um pouco dessa semelhança com processos dendríticos. E aqui colocando tinta, basicamente guache, para começar a dar esse detalhe de dendrito. Aqui olhando já novamente nesse bloco das várias faces, né? Olhando assim com um certo encantamento, aqui já tendo grudado, colado as raízes na parte ventral. De um lado, raízes de orquídea, desse lado, do outro lado verde, raízes de grama, simulando diferentes padrões de dendritos e eventualmente uma axônia. Dá para ver um prolongamento longo ali, o axônia aqui, inclusive usando um prego para estruturar melhor essas raízes. Depois cola e guache para pintar, e depois verniz transparente para dar uma noção né, enfim, emparelhar essas várias cores, aqui colocando no piso lá do quintal de casa para mostrar um pouco já essa visão 3D. Aqui com o Kekeilson em casa, né, contemplando os desenhos. E aqui a parte final, que basicamente foi pedaços de galhos de coqueiro, e aqui fazendo o mesmo tipo de brincadeira, pintando essas ramificações com várias cores de guache. E isso passaria a ser depois adicionado à parte superior daqueles neurônios, particularmente da face verde, e dando uma noção então de um dendrito apical com seus respectivos prolongamentos. Aqui já praticamente acabado. Você vê a parte superior então são galhos desse coqueiro, onde ficam as flores e os frutos, e na parte inferior raiz de grama de um lado, de orquídea do outro. Fica uma obra muito bonita, muito interessante, em 3D, e ao mesmo tempo ela dá um contexto científico, na medida que você pode discutir aqui detalhes das estruturas e eventualmente da função
desses detalhes da biologia celular de neurônios.